Go, go, Power Rangers! Power Rangers, Power Rangers! Ó, nenhum de vocês sabia, mas eu sempre quis abrir um vídeo cantando essa musiquinha dos Power Rangers. Bom demais. Só que os caras não me davam chance. Não tinha um roteiro falando de Power Rangers. Agora sim, tem 5 anos desde o último vídeo aqui no canal. Pô, tô falando sério. Os 5 anos que eu fiz um vídeo Power Ranger. Ou não, fiz um recente, né? Enfim, a memória não tá tão chave assim. Só que agora eu consegui um motivo muito bom. Finalmente, finally, it just happened to me. Os caras explicaram por que os Power Rangers não usaram os Zords já no começo da treta. Explicaram isso agora, finalmente. Resposta saiu nos quadrinhos oficiais. Você vai entender isso agora. Bora comigo. Hora de morfar. Uhul! Renestrantes, Peter aqui. Power Rangers é o exemplo de maior sucesso do chamado Super Sentai. E assim, esse é um gênero de programa de TV no Japão que um grupo de humanos de uniforme colorido desce a porrada num bando de monstros, né? Geralmente os monstros vindo do espaço, com aquela cara de cuca do sítio Pica-Pau Amarelo. E é basicamente isso, né? 5 pessoas, 5 jovens, né? Coloca uma roupinha especial lá e faz aquelas lutas coreografadas. Vocês, não sei o quê. E é maneiro demais, né? Changeman, Flashman, Maskman, Power Rangers, eu vi todos. Só que tem sempre um detalhe, né? O monstro da vez apanha, passa por uma transformação e fica gigantão. Vira kaiju. Sempre é isso, né? É nessa hora que o grupo de heróis convoca um robô que também é gigante. Na maioria dos casos, esse robô é montado a partir de diferentes veículos que vão se juntando, né? Cada veículo pilotado por um dos integrantes do grupo. Aí junta tudo e forma um mega robôzão lá pra encaçapar, embolachar o monstro do episódio. A fórmula é essa, funciona igual a Chaves. Você sabe que as piadinhas vão ser as mesmas do Ri. O Power Rangers é a mesma coisa, você sabe que vai terminar assim. Todo esse estilo, desse estilo de programa de TV é sempre assim com esse grupo de jovens, né? Pá, com Megazord no final. Mas aí fica a pergunta no ar, Love is in the air. Por que o robôzão só aparece no final? Você já deve ter se perguntado isso. Por quê? Porra, eu posso se ver assim, por quê? Né? É pra economizar nos efeitos? Com certeza, né? Mas qual é a explicação dentro da história, né? Vamos tirar a explicação de fora, né? Essas coisas de fora a gente não quer saber. Você vai descobrir agora. Mas não esquece, coloca um likezinho aqui, pô, vai ajudar pra caramba. Manda um like assim, ó, faz assim, ó. E plim, aperta o botão, você maneiro pra caramba. Todo Super Sentai, ele segue o mesmo esquema. Surge um monstro no pedaço, né? Ou um vilão. Esse vilão vem com exércitos capangas que não lutam nada, pode perceber, né? Tipo Stormtrooper, que não acerta nada. Aí os heróis chegam, batem todo mundo. Dependendo do caso, o bagulho escala e os heróis precisam chamar os seus próprios veículos. Aí o monstro toma fermento, pode ver, e fica o tamanho de um prédio. Os veículos se fundem, viram um robozão e a briga continua. Aí o monstro toma os tabefes lá, tem um golpe de finalização e acabou. Vamos esperar o próximo episódio. Sempre assim, né? Always. Mas a gente curte. São as pequenas variações na trama que dão aquele gostinho especial. Mas nerd é bicho chato. Nerd pergunta, por que não usar os veículos desde o começo? Por que não usar o robozão e sair pisando nos inimigos? Pisa todo mundo de uma vez só. Aí pra que vai ficar lutando com aqueles bichos lá, né? Com aquelas cucas? Pisa, massa. Quando o exército vai pra guerra, eles primeiro mandam os soldadinhos e depois mandam o resto? Ou vai tudo de uma vez? No mundo real, galera, cada batalha é com tudo mesmo. Soldado, tanque, helicóptero, míssil, Rambo, vai tudo. No Super Sentai, não. Por quê? A revista oficial Mighty Morphin Power Rangers número 103 saiu nos Estados Unidos e trouxe a resposta. Olha isso, né? Porra, Power Rangers ele foi criado em 1993, 30 anos depois que os caras resolveram responder essa. Mais de 100 edições da revista por roteirista pensar nisso. É verdade, essa que eu posso responder isso. Enfim, nessa edição, Kimberly, a Ranger Rosa, invoca o pterodátilo dela, o Firebird Thunderlord, pra arregaçar os inimigos. Não tem essa de chutinho, tapinha, pancadinha, não. Ela invocou logo o bichão robô dela. Simples assim. O Ranger preto, Tommy, tava lá ferido e ela resolveu apelar. Aí o robozão dá um rasante e manda um único disparo. Acabou com o monstro. Virou cinzas, não sobrou nada pra ficar gigante. Tá errada? Tá errada. Depois da batalha, o Tommy chama ela junto pra pagar esporro. Deu esporro nela, deu uma moral. O Tommy acusa a Kimberly de ter quebrado uma das regras do Zordon. Segundo o Tommy, os Power Rangers não podem escalar uma batalha, ou seja, eles não podem ampliar o nível de força dentro do combate antes do inimigo fazer isso. Se a luta é de tapinha, vai continuar sendo de tapinha. Então o que a Kimberly fez? Ela meio que puxou uma granada numa briga de faca. É proibido. É uma regra de Zordon que a gente tinha esquecido. Aí Kimberly tenta argumentar. A Ranger Rosa chega inclusive a fazer um comentário que eu tenho certeza que já falou. Se ela não fizesse isso, seria uma luta igualzinha a todas as outras. Até ela já sentiu que é sempre a mesma coisa, galera. Olha isso. Até Power Ranger fica de saco cheio, não aguenta mais a fórmula. Sente só o que a Ranger Rosa disse, abre aspas.
seria somente enrolação até que Rita usasse seu cajado estúpido e tornasse aquele monstro maior. Isso é tempo desperdiçado que nós não temos. Fecha aspas. Pistolou. E é verdade. Toda santa vez o monstro apanha, a Rita Repulsa aparece, usa o cajado místico dela e o monstro fica gigante. Porra, na boa. Já deu. A Kimberly não aguenta mais, né? Pô, fala sério. Que a gente só lê, mas ela tá lá lutando. A gente não tem quase esforço, mas ela tem esforço, né? Aí o Tommy tenta explicar que existem regras, que as regras estão aí pra colocar os Power Rangers na linha. Porque imagina, começa a não cumprir as regras, vai fazer um escambau no meio de todo mundo, no meio da cidade, no meio de tudo, né? E Kimberly não quer nem saber, ela não se convence, não. Essas regras não são suficientes pra ela. Tem gente em perigo, tem Ranger prisioneiro, ela acredita que não dá tempo pra ficar seguindo os Paranauê de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O pior é que eu fecho com o Tommy nessa, ok? Sério, tô falando sério. Eu voltei lá no primeiro episódio do Power Rangers e o Zordon mandou essa mesmo. Aconteceu isso. O Zordon só deixou 3 regras pros moleques usarem esse poder. 1. Nunca use esse poder pra ganho pessoal. 2. Nunca escalhe essa batalha, a menos que Rita o force a isso. E 3. Mantenha suas identidades secretas. Porra. A série sempre foi muito clara sobre as regras 1 e 3, mas a 2 nunca foi reforçada. Nunca foi explicada assim na nossa cara, concorda? Não dá pra chegar de Megazord lá, por dar um pisão no inimigo, uma bicuda, sei lá, uma voadora e correr pro abraço, acabou a luta. Não. Zordon deixou isso claro e os Power Rangers concordaram com essas limitações, com essas regras. Concordou com regra? Tem que seguir, regra é regra. Mas agora eu quero a tua opinião. A Ranger Rosa fez certo ou ela exagerou? Situações extremas exigem medidas extremas? Se a moda pega, vão acabar o Super Sentai? Comentem. E toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. É aqui que você aprende até regra de Power Rangers. Pô, galera, aprendo junto com vocês, tá vendo? Coisa louca. Tamo junto pra caramba, não esquece, tem que estar inscrito com o sininho, senão você perde qualquer tipo de informação, por mais trivial que seja, mas é bacana pra aumentar o nosso conhecimento. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!